Agora, com o lançamento de Quarteto Fantástico nos cinemas, tivemos uma alteração no ranking dos personagens mais poderosos do multiverso da Marvel. Sim, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando dos personagens que têm mais poder. A gente está falando dos mais poderosos, do que tem poderes de criar universos, de alterar a realidade nível multiversal. Daqueles personagens que pensou, ganhou. Hoje estamos aqui para falar desses personagens extremamente poderosos, porque o filme do Quarteto mudou algumas coisas aqui e até porque estamos chegando perto de Vingadores Doomsday e estamos trazendo uma saga maravilhosa aqui no canal com todos os filmes e produções e séries do multiverso da Marvel. Um vídeo por semana falando de todos os detalhes, referências e easter eggs enquanto a gente relembra a história dessas produções. Um vídeo por semana até Doomsday aqui no canal toda semana. Então não esquece de acompanhar aqui os vídeos que já tem do Capitão América e essa semana vai sair o da Capitã Marvel também. Então se inscreve aí no canal e vamos falar dessa lista desses heróis extremamente poderosos. Para começar a lista, a gente não vai estar falando de um herói não, a gente vai estar falando de, na verdade, um vilão que sem o herói não existir. É um vilão que chegou em Thunderbolts e simplesmente botou todo mundo para simplesmente tirar uma sonequinha no vazio. Estamos falando do próprio Vazio, ou Void. Esse personagem aqui é extremamente poderoso. E vale lembrar que nesse vídeo aqui estamos levando em conta apenas personagens que já fizeram os seus feitos. Coisas que eles realmente foram lá e fizeram dentro do MCU, sem nada relacionado aos quadrinhos. Os quadrinhos aqui não vão ser levados em conta, só apenas o que acontece dentro dos filmes. O Vazio em Thunderbolts é capaz de derrotar e simplesmente apagar pessoas da realidade apenas com um gesto ou com um pensamento. Ele também tem o poder de conseguir trazer essas pessoas de volta à vida ou não, se ele quiser. No final de Thunderbolts, todo mundo que foi pego pelo Vazio, pelo seu poder, ficou preso em uma dimensão de bolso, em uma realidade alternativa, sendo torturado constantemente e infinitamente o tempo inteiro. Não só basta apagar da pessoa da realidade, como bota ela em uma outra dimensão, fazendo ela ser torturada pelos seus piores pesadelos. Então, basicamente, o poder desse personagem é o que o Thanos fez quase que em Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, de apagar as pessoas da realidade, porém de uma forma muito mais cruel e fazer essas pessoas ficarem sofrendo nos seus pesadelos. E sem falar que a sua versão heróica, como é o caso do Sentinela, conseguiu enfrentar diversos super soldados sem nem suar, sem nem sequer transpirar, derrotando todos de uma forma extremamente fácil. O próximo dessa lista aqui são os Celestiais, mais precisamente o Arishem e também o Galactus. Eu coloco o Galactus no mesmo nível de poder que esses outros personagens. São personagens que existem desde as origens do próprio universo. Os Celestiais usam a energia coletada dos planetas hospedeiros para criar sóis. Sem esses personagens, a vida não iria existir no universo da Marvel. Eles foram os responsáveis por criar sóis, por criar constelações, sistemas solares e assim dessa forma criar a própria vida. Não só isso, como sequer criaram a vida em diversos planetas e sistemas solares, criando assim planetas e sóis, eles também acabaram criando a própria vida, que é o caso dos Deviantes, seres vivos que conseguem evoluir constantemente e se adaptarem a diversas situações. Mas para solucionar esse problema, eles foram lá e criaram seres ainda mais poderosos, que são os Eternos, seres com poderes com energia cósmica, que conseguem fazer dar a volta ao mundo, que conseguem ser extremamente poderoso, até mesmo a ponto de derrotar os próprios Deviantes. Esses Celestiais são entidades, quase como seres deuses que moldaram a própria existência do universo. E como também estamos falando aqui do Galactus, é um ser que veio do universo anterior, com uma fome de devorar e destruir. É uma antítese dos próprios Celestiais, um ser que é responsável pela destruição, que surgiu na própria origem do universo. Então é extremamente poderoso, ele está junto aqui com esses outros celestiais também. Agora precisamos falar da eternidade e também da morte, que eu colocaria aqui quase que os dois no mesmo nível.
Até porque são entidades, são coisas, são leis naturais do universo, que sem essas duas coisas, sem a eternidade e sem a morte, que é um o oposto do outro, o universo é incapaz de existir. Ou seja, em todo o universo tem que existir, deve existir a morte e a eternidade para que eles possam existir. São leis naturais. Então a eternidade é o que a gente acabou vendo no filme do Thor, Amor e Trovão, que consegue dar um desejo à pessoa que a encontrasse no fim do universo, que foi o que o Gorr pediu, trazer uma vida de volta à vida, que foi a sua filha que ele acabou perdendo. E temos a morte. E por que essas duas entidades estão acima dos celestiais? Eles acabaram meio que moldando o universo como ele é, os celestiais. Porém, a morte e a eternidade são coisas que devem existir para o universo existir. Então, para você ter uma noção, celestiais morrem. Celestiais chegam ao fim da sua vida. E por que eles morrem? Porque a morte vai lá matar eles. Então, a morte é acima desses seres também. Então, por ser uma lei, nada consegue quebrar ela, estar acima dela. Ou será que não? O equilíbrio sagrado está corrompido. Porque a gente precisa falar aqui de um acontecimento que rolou aí no último filme da Marvel, que foi Quarteto Fantástico, onde nos apresentou o Franklin Richards. Eu sei que esse personagem é extremamente poderoso nos quadrinhos da Marvel, eu sei que ele vai se tornar o próprio Galactus do próximo universo do multiverso da Marvel nos quadrinhos, mas a gente tá levando em conta apenas coisas que aconteceram no MCU. E aí você vai me dizer, mas Gabriel, como que esse bebê é mais poderoso que Celestiais, é mais poderoso que a morte? Os Celestiais moldaram o universo. Sem eles, a vida não iria existir. Porém, chegamos em um ponto onde a vida que esses Celestiais criaram, essas vidas são mais poderosas que eles mesmos, conseguem superar os criadores da vida, podemos dizer assim. Então, chegamos a conhecer aqui o Franklin Richards, que ainda bebê, onde a gente nem sequer tem uma lembrança nossa. Esse bebê aqui é diferente. Ele foi lá e conseguiu ocultar os seus poderes extremamente gigantescos do próprio Reed Richards enquanto ainda estava na gestação dentro da barriga da sua mãe. Pois é, não só isso, o Galactus disse que esse bebê era tão poderoso, mas tão poderoso, que era o único ser do universo que poderia suprir e aguentar a sua fome de devorar, a sua maldição de ter que devorar seres, planetas, energia, constantemente, o tempo todo. E a gente sabe que nos quadrinhos o Franklin vai vir a se tornar o próximo Galactus. E é interessante ver o próprio Galactus dizendo isso, que ele é a única pessoa que conseguiria derrotar ele e saciar a sua fome por um completo, absorvendo ela para si mesmo. Mas não só isso, o Franklin foi lá e acabou quebrando uma lei natural do universo, que foi trazer uma pessoa de volta à vida, ainda bebê. Sério, ele trouxe a mãe dele de volta à vida enquanto ainda é bebê. Só por esse feito, por quebrar uma ordem natural da vida e morte, trazer uma pessoa que já tinha sido morta de volta à vida, ele foi muito mais além do que qualquer celestial, podemos dizer assim, e até mesmo ultrapassou os poderes da própria morte. Agora, se a gente tá falando de ultrapassar a própria morte, trazendo uma pessoa de volta à vida, temos alguém que conseguiu superar o Franklin Richards aqui. Temos que falar do Billy Maximoff, mais conhecido como Wiccan nos quadrinhos, que apareceu na série de Agatha Harkness e também na série de WandaVision. Eu sou Billy Maximoff. O filho da Wanda, que foi criado a partir da pura magia dela. Tá certo que ele foi morrendo e tudo mais, ele acaba colocando a sua alma dentro de um corpo que tinha acabado de morrer, fazendo assim evitar e quebrar a lei natural do universo, suprindo ali, ultrapassando os poderes da morte. Boa noite, Tommy. Boa noite, Billy. Mas não só isso, mostrou poderes de alteração da realidade extremamente gigantescos, a ponto de criar um universo de bolso que foi justamente o caminho das bruxas, que nada daquilo é real, apenas com o seu próprio poder, sem saber que tinha criado inconscientemente. E quando ele começou a ter consciência dos seus próprios poderes, ele trouxe uma outra vida de volta à vida. Não tem ninguém que ame ele, ele não tem ninguém! Agatha! Eu tô matando esse garoto pro meu irmão poder viver!
Ele pegou uma vida que não deveria existir, que era de pura magia, apenas pura magia do caos. Ele pegou esse ser que já tinha morrido há muitos meses e trouxe de volta à vida. Como a própria Agatha Harkness diz para Hill Vidal, trouxe o seu irmão de volta à vida. O irmão dele não tá lá fora. Pelo menos ainda não. E o mais louco, esse ser aqui, o Billy Maximoff, de acordo com a própria morte e a Agatha Harkness, ele é passível de ser eterno, imortal. Sempre que ele vai morrer, ele pode simplesmente trocar de um outro corpo. Ele vai lá e possui outro corpo que está morrendo. E assim, ele é eterno. E a morte não consegue matá-lo. A morte precisa que o Billy queira morrer e aceite morrer e se entregue a ela. Só assim ela consegue chegar nesse garoto, mostrando o quão poderoso ele é. Se o Billy for morto, ele vai reencarnar de novo e aí você vai perder ele. Você precisa que ele se entregue. Agora, se ele é poderoso, imagine quem criou ele, não é mesmo? Precisamos falar da Feiticeira Escarlate, aquela personagem que altera a realidade em níveis absurdos. Foi lá em WandaVision, criou um universo, um domo, e altera toda a realidade dentro dele, sem a sua própria consciência, sem saber de nada daquilo. Apenas o seu subconsciente utilizando a sua energia bruta para alterar toda a realidade, e dessa forma, ainda inconscientemente, trouxe a vida, criou vida a partir do nada, a partir da pura magia. Seja bem-vinda. Quando ela está lutando contra o Doutor Estranho, ela vê uma dimensão espelhada, que ela nunca viu antes, não sabia como aquilo funcionava. Bastou apenas segundos e ela manipulou completamente a dimensão espelhada. Ela viu a Agatha Harkness criar runas para inibir poderes, ela viu aquilo e ela lá, no minuto seguinte, já estava replicando essa magia de uma forma muito maior. Apenas a bruxa que as traçou pode usar magia. Obrigada pela aula. Ela, lutando contra os Illuminatis, conseguiu derrotar todos de uma forma extremamente brutal, alterando a realidade, fazendo a pessoa falar que boca e a boca sumir, fazendo o Reed Richards simplesmente virar um macarrão, absorver todos os poderes de uma Capitã Marvel e derrotar ela sendo esmagada por uma pedra. Não só isso, ela chegou num feito ápice que a gente nunca viu antes, de uma alteração de realidade multiversal em níveis infinitos vezes infinitos. Ela chegou e apagou da existência de todos os universos do multiverso o Darkhold. E se você assistiu a série do Loki, sabe que o multiverso está em constante crescimento vezes infinito, ou seja, ela apagou do infinito vezes o infinito todos os Darkholds do multiverso. Um poder em escala multiversal. Ninguém voltará a ser tentado pelo Darkhold. Agora, um personagem que está extremamente poderoso e muitas pessoas esquecem o quão poderoso esse personagem se. Estamos falando aqui do segundo personagem mais poderoso do universo Marvel nos cinemas. Estamos falando do Loki. O deus Loki no final da segunda temporada. Eu sei que tipo de deus eu preciso ser. Primeiro, na segunda temporada, a gente consegue ver o Loki aprendendo o quê? Aprendendo a parar o tempo. E quem disse que essa é a nossa primeira conversa que estamos tendo? Ele aprendeu também a viajar no tempo, ir do passado para o presente e para o futuro. Não só isso, ele aprendeu também a viajar entre universos. E por que você acha que é a primeira vez que temos essa conversa? Ele também aprendeu a aguentar a energia multiversal que faz qualquer pessoa virar um espaguete na hora. Ele aprendeu a aguentar esse poder constantemente. E dessa forma, estando fora do tempo e espaço, nenhuma regra interfere a ele. Nem a regra do tempo, muito menos a regra do espaço. Ou seja, o cara é imortal e pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, a todo instante, se ele desejar, estando fora do tempo e espaço. Mas beleza, o que significa quando ele tá lá sentado, segurando todos os fios do universo? Se você assistiu a série do Loki e já esqueceu alguns detalhes, é dito pra nós que o tear temporal, eles estavam tentando aguentar todo o multiverso dentro do tear temporal. E lá eles falam que o tear temporal nunca vai conseguir dar certo, porque ele sempre vai acabar explodindo porque ele não aguenta a energia do multiverso existindo. E eles explicam que energia é essa. É uma energia aonde um universo está surgindo
infinitamente vezes o infinito a cada fração de segundos. A cada fração de segundos existem mais infinitos universos, multiplicado por infinitos a cada fração. TEAR nunca será capaz de acomodar um multiverso em crescimento infinito. Ou seja, o poder que ele tinha, que nem o tear temporal aguentava e aguentava apenas um universo que quem acabou criando, ele foi lá e apenas com o seu poder bruto que ele tem, que ele desenvolveu ao longo de séculos aprimorando os seus poderes, ele consegue aguentar o infinito vezes o infinito, resistindo aos poderes dessa energia multiversal constantemente e multiplicando o seu poder na sua própria mão para fazer com que todos os infinitos universos possam existir ao mesmo tempo. Sem ele, o multiverso não existe. Sem ele, o universo principal sequer viria a existir. Ou seja, a galera esquece e não presta tanta atenção o quão poder esse personagem tem nas suas próprias mãos para conseguir deixar toda aquela realidade multiversal existindo por conta dele. E obviamente que o primeiro lugar é justamente o Kevin, aquela inteligência que a gente viu no final da série de She-Hulk, onde mostra que ele é o criador de todo esse multiverso da Marvel. É um anagrama para nexos de interconectividade visual de conhecimento aumentado. Você esperava um homem? Ele pode controlar e alterar a realidade de qualquer forma como ele bem entender. É ele que manda em tudo. É ele que decidiu colocar o Loki lá e dar os poderes ao Loki que ele tem atualmente. Até mesmo ao Franklin Richards e até mesmo tudo que existe dentro desse universo. Peraí, então é você quem toma todas as decisões aqui? Sim, eu tomo as decisões. Então, tirando o Kevin, o ser mais poderoso atual do MCU é justamente o Loki, porque sem ele, nada viria a existir. Fala aí embaixo agora qual que você acha que devia estar nessa lista, quem faltou ou quem devia estar mais alto, quem devia estar mais baixo, se faz ou não sentido, e fala aí qual é a sua lista de personagens mais poderosos da Marvel. Fala aqui embaixo, até o próximo vídeo e...